Pai do Senhor, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Justificado por Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para apresentar o irmão Jesus aqui, e que mais uma vez nos brinda com a sua presença. E hoje nós iremos falar sobre os benefícios da Bíblia. Irmão Jesus, tenha bondade. Bem, após Senhor, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos ricamente e poderosamente. Para quem não me conhece, chamo-me Jesus Antônio. Nós não podemos falar sobre os benefícios da Bíblia sem primeiramente a gente ler a Bíblia. Sim, né? sim. Então, abre comigo a tua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 1, seu versículo 5 até o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Versículo 6 diz, versículo 8 diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Palavra do Senhor. Bem, meu querido irmão Hermenegildo, nós estamos a falar hoje, né, sobre os benefícios da leitura da Bíblia, né? Nós não podemos falar sobre os benefícios da leitura da Bíblia sem primeiramente nós falar o que é um benefício, o que é a leitura e o que é a Bíblia. Sim. Porque para nós entender sobre o benefício da leitura da Bíblia temos que aprender isso, saber o que é isso. Primeiramente, né, o que é um benefício. Quando estamos a falar de benefício, nós estamos a falar de vantagem, nós estamos a falar de proveito. Então, benefício é tudo aquilo que nós temos vantagem ou é tudo aquilo que nós temos um proveito. Mas nós estamos esperando que há um benefício. Quando estamos a falar de leitura, nós estamos a falar de decifrar o conteúdo escrito de algo. Ou seja, nós estamos esperando a leitura quando nós estamos a procurar decifrar o conteúdo de algo. Ou seja, quando nós estamos a observar alguém que nós não conhecemos, fixar a nossa visão nesta pessoa, nós estamos a procurar fazer uma leitura. Nós estamos a procurar decifrar o que está escrito sobre esta pessoa, quem é essa pessoa, o que isto é, o que isto não é. Certo. Aí nós estamos a procurar fazer uma leitura. E quando nós estamos a falar de Bíblia, nós estamos a falar de palavra. Nós estamos a falar de vida. Amém? Então, resumindo e concluindo, quando nós estamos a falar de benefícios da leitura da Bíblia, em outras palavras, nós estamos a falar as vantagens de decifrar o conteúdo escrito da palavra de Deus. Amém? Então, nós estamos, em outras palavras, a procurar falar sobre isso aqui, os benefícios da leitura bíblica, né? Existem muitos benefícios da leitura da palavra de Deus, existem muitos benefícios da leitura da Bíblia, porque quando nós estamos a ler a Bíblia não faz bem a Deus, a Bíblia faz bem a nós. Certamente. Ok? Então, quando nós estamos a ler a Bíblia nos ajuda. Então, é algo que traz grandes benefícios, traz mudança no ser humano. Então, um dos primeiros benefícios que eu quero falar sobre o benefício da leitura da Bíblia, né? Antes de tudo, eu queria dizer que o princípio para você entender os benefícios da leitura da Bíblia, primeiramente você precisa conhecer quem é a Bíblia e o que é a Bíblia. Ou seja, porque sem você conhecer o que é a Bíblia, você não vai conseguir identificar quais são os benefícios que a Bíblia traz para você. Nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? E Jesus Cristo está a dizer que a palavra de Deus, meditei nessa palavra porque elas testificam de mim. Quer dizer que a Bíblia toda fala sobre a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Então, quer dizer, quando nós estamos a falar sobre benefícios da leitura da palavra de Deus, estamos a falar outras palavras dos benefícios da leitura de Deus. Porque a própria palavra é Deus. Amém? Amém. Então,
Quando você conhece a palavra de Deus, quando você mostra interesse pela palavra, aí você vai conseguir identificar quais são os benefícios da palavra de Deus. O primeiro benefício que eu queria dizer aqui sobre a leitura da palavra de Deus. Primeiro, ela nos ajuda a nos conduzirmos prudentemente onde a gente andar. Ou seja, em qualquer lugar que a pessoa vai estar, a Bíblia fala que o mundo existe do maligno. E sabendo que esse mundo existe do maligno, a única maneira da gente procurar andar prudentemente aqui na terra é por meio da palavra. A palavra vai nos ajudar da gente andar prudentemente aqui na terra. Por isso que Deus disse a Josué, medita nela para que você anda prudentemente. Aleluia. Amém. Por quê? Porque Deus disse a Josué, conforme eu fui com meu servo Moisés, também serei contigo. Olha, meu servo Moisés morreu. Agora levanta-te, porque eu quero levar o meu povo para a conquista da terra, mas por meio de você. Nota que a Bíblia fala que Deus disse, meu servo Moisés morreu. Sim. A Bíblia fala no versículo 1 que Moisés era servo de Deus e Josué era servo de Moisés. Que significa dizer que Josué, para ser Josué, ele obedecia a Moisés. Enquanto Josué obedecia a Moisés e Moisés obedecia a Deus, em outras palavras, Josué obedecia a Deus. Porque quem obedece ao homem de Deus está a obedecer a Deus. Amém? Amém. Então, esse paradoxo que existia aí. Então, Josué foi um homem que via, conforme Deus usava Moisés, qual era o relacionamento de Moisés para a pessoa de Deus. Então, ele conseguiu identificar certas coisas, ele conseguiu observar, conseguiu vivenciar certas coisas. Então, a Bíblia quer dizer que um dos primeiros passos é que a leitura da Bíblia, um dos grandes benefícios é que ela nos ajuda, não é? Ela nos ajuda a nos conduzirmos prudentemente aonde a gente andar. Em qualquer lugar que a gente está, a Bíblia vai nos ajudar a andar prudentemente. Sim. A Bíblia vai nos ajudar a estar bem naquele lugar. Exato. Esse é um dos grandes benefícios, um dos primeiros benefícios. Por isso, se você quer viver bem nessa terra, lê a Bíblia. Amém? Para que você ande prudentemente, para que você ande bem. O que é a palavra prudência? Quando estamos a falar de palavra prudência, nós estamos a falar de cautela, de calma. Ok? Quando um carro está a andar com muita velocidade, esse carro está a andar sem prudência. Porque a falta de prudência significa quebrar limite estabelecido no meio da estrada. Quando um carro não anda com prudência, ele está a quebrar limite, está a quebrar princípios. Então, a Bíblia está a dizer para que você ande prudentemente, ou para que você pratique, para que você se conduza prudentemente. Ou seja, você vai se conduzir bem por meio da Bíblia. Você vai andar bem por meio da Bíblia. Então, esse é um dos primeiros pontos. É que a Bíblia, um dos benefícios de a gente meditar na palavra do Senhor, é que ela nos ajuda a andar prudentemente aqui na terra, em qualquer lugar em que a gente vai estar. Não importa qual é o lugar, não importa qual é o lugar que a gente vai. Primeiro, o segundo ponto é que ela nos ajuda a obedecer a palavra de Deus. Mas a pergunta é, se tem mais benefícios da leitura da Bíblia, como é que a própria Bíblia nos ajuda a obedecer a palavra de Deus? Ou seja, o princípio para você obedecer a alguém começa desde o momento que você conhece essa pessoa. Sim. Para você obedecer a palavra de Deus, você precisa conhecer Deus. E quando você conhece a Deus, você vai obedecer a palavra de Deus. Então, um dos benefícios da leitura da palavra é que ela nos ajuda a conhecer a própria palavra. E quando você conhece a própria palavra, você vai obedecer a própria palavra. Porque você nunca pode obedecer algo que você não conhece. Amém? Amém. Porque existem pessoas que querem obedecer algo que eles não conhecem. É difícil, não tem como. Porque para você obedecer alguma coisa, você precisa conhecer aquilo. Então, esse é um dos primeiros pontos. Ela nos ajuda, ao segundo ponto, ela nos ajuda a obedecer a palavra de Deus. Então, Deus está a dizer a Josué no versículo 8, que faças tudo conforme está escrito. Então, se Josué não meditar na palavra, ele não deverá conseguir fazer o que está escrito. Sim. Então, o princípio para a pessoa fazer o que está escrito começa desde o momento que ele medita naquilo que está escrito.
Então Josué precisou meditar o que está escrito para poder obedecer aquilo que está escrito. O que acontece? Atualmente só existem muitos jovens como eu, que somos desobedientes porque nós não meditamos naquilo que está escrito. Ok? Então, para que você obedeça a palavra, você precisa ler a palavra, você precisa conhecer a palavra. Então, quando você conhece a palavra, você vai obedecer a palavra de Deus. E quando você não conhece a palavra, você não obedece a palavra de Deus. O terceiro ponto, não é? Ela nos ajuda a prosperar. Quando você medita na palavra de Deus, uma das grandes importâncias de meditar na palavra de Deus é que a própria palavra ela te faz prosperar. O que significa essa palavra prosperidade? Atualmente se fala muito de prosperidade, inclusive existem igrejas que falam não podemos falar sobre a doutrina da prosperidade e tudo isso. Só que se ensina mal, fala-se mal sobre a questão da prosperidade, porque quando nós falamos de prosperidade só olhamos diretamente na questão financeira. Sim. Só olhamos diretamente na questão do lucro, do dinheiro. Não é isso. A Bíblia está dizendo que Deus disse a Josué para que tu prosperes. Então, uma das importâncias de lermos a Bíblia é que ela nos ajuda a prosperar. O que é essa palavra prosperar, né? A palavra prosperar significa ausência de necessidade. Ou a palavra prosperar significa crescimento. Ou a palavra prosperar significa ter bons resultados. Então, quer dizer que quando nós meditamos a palavra, ela nos ajuda a ter bom resultado. Onde? Em qualquer área da nossa vida. Quando nós meditamos na palavra, ela nos ajuda a crescer, porque a palavra prosperidade também significa crescimento, vida de crescimento. Então, quem não medita na palavra não vai ter prosperidade da própria palavra, não verá crescimento na sua própria vida. A falta de meditação da palavra leva com que a pessoa não prospere, leva com que a pessoa não cresça, fica sempre no mesmo nível. Certo. Amém? Por isso é que nós temos muita gente que são bebês espiritualmente, se assim posso dizer. Não crescem, estão sempre no mesmo nível. Por quê? Porque não estamos a procurar meditar na palavra. E o que Deus quer é que a gente procure meditar na palavra, para a gente poder prosperar, para que a gente possa crescer. E esse crescimento vai ser um crescimento social, financeiro, espiritual, amoroso. Mas tudo começa a partir de onde? Da meditação da palavra. Porque a Bíblia está dizendo que Deus disse a Josué: medita nela porque ela vai te fazer prosperar. E Deus não falou a área em que Josué deveria prosperar. Que significa dizer que desde o momento que você medita na palavra, pratica a palavra, você vai ter prosperidade da palavra. Então aí entendemos que Deus é a fonte de toda a prosperidade. Ou seja, a própria palavra de Deus é a fonte da prosperidade. Quem larga a palavra de Deus abandonou a fonte da prosperidade. Amém? Amém. Quem larga a palavra de Deus abandonou a fonte da prosperidade, abandonou a fonte de crescer espiritualmente, de crescer socialmente, de crescer financeiramente, e de crescer espiritualmente, e de crescer amorosamente. Porque há quem tem problema de crescer amorosamente. E a Bíblia está dizendo, medita nela e vais crescer. Ela vai te fazer prosperar na área que você tem deficiência. Amém, meu irmão? Amém, amém. Vai ser muito bom. Olha, você que já está ali, aproveita, se inscreva no canal, ok? Deixa aí seu comentário, seu like, se você que está gostando do vídeo, porque este tema vai ser um tema que vai ser falado durante um mês e acredito que você vai aprender muito durante esse todo o tempo, ok? Por isso não saia dali, vamos continuar juntos porque ainda tem muito mais para você. Aleluia. Outro ponto, né? Dos benefícios da leitura da Bíblia é que ela nos ajuda a nos conduzirmos com prudência, com calma, aquilo que já acabamos de afrisar. O outro ponto, ela nos ajuda a conhecer a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 ou versículo 3, versículo 2, a Bíblia fala, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão que é em Cristo Jesus, que apresentei o vosso corpo vivo como sacrifício santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Quer dizer, quando você medita na palavra,
você vai ver, vai conseguir provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vê só o que a Bíblia está a dizer. A Bíblia está a dizer que transformai o vosso entendimento, transformai-vos. A minha mente é transformada com a palavra. Então, quer dizer que um dos benefícios de meditar na palavra é que eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu passo a ser uma pessoa transformada. E quando eu sou uma pessoa transformada, eu vou conseguir provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, em outras palavras, eu consigo entender, né? Que a boa e perfeita vontade de Deus já está ali. Só falta de nós transformar a nossa mente para que a gente possa ter acesso dela. Então, muitos de nós não estamos a conseguir provar qual é a boa, qual é a perfeita, qual é a agradável, a boa e perfeita, a agradável vontade de Deus, por falta de quê? De meditação. E quando nós não meditamos, a nossa mente não é transformada, a nossa mente não é mudada. Amém? O nosso ser não é mudado, o nosso ser é o mesmo. Mas quando nós transformamos, quando nós meditamos a palavra, a nossa mente é transformada, o nosso ser é transformado. Só que todo aquele que é transformado transforma. Todo aquele que foi mudado muda. Amém? Amém? Então, quando a nossa mente é transformada, nós vamos conseguir provar qual é a boa e perfeita vontade de Deus. O que está acontecendo atualmente é que existe muita gente que a sua mente não está sendo transformada com a palavra. Está sendo transformada com alguns ensinos que não tem nada a ver com a palavra. Estão sendo mudados com coisas que não tem nada a ver com a palavra. Você não tem como provar qual é a boa, perfeita vontade agradável de Deus quando você não medita a palavra de Deus. Porque para você provar a coisa de Deus, começa desde o momento que você se dedica em Deus. Sim. Se você está distante de Deus, não adianta procurar, não vai conseguir ter as coisas de Deus. Uma vez eu disse para um jovem, né? Nunca espera procurar ter uma mulher de Deus quando você não é homem de Deus. Amém? Amém? Porque o princípio para você ter coisa de Deus começa desde o momento quando você está em Deus. Quando você está em Deus, você vai conseguir provar, você vai conseguir ter, vai conseguir abraçar, vai conseguir valorizar aquilo que está escrito na palavra. Vai conseguir valorizar aquilo que Deus fala. Um dos outros pontos é que ela nos ajuda a frutificar. Vamos só ver rápido no livro de Salmos. Salmos de número 1, não é? Salmos de número 1, verso 3. Salmos de número 1, verso 3. A Bíblia diz assim: pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Estamos a ver novamente a questão da prosperidade aqui. Sim. A Bíblia diz aqui: pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, o qual dá o fruto, a qual dá seu fruto na estação própria. Ou seja, aqui o salmista está querendo ensinar o quê? Que a árvore que está próxima ao ribeiro de água, as folhas dele são verdes. Okay. E por essas folhas serem verdes, a Bíblia quer dizer que ela dá fruto. Mas o fruto que dá na estação própria. Então significa dizer que a árvore não dá fruto todos os dias. A árvore não dá fruto sempre, mas a árvore dá fruto na estação própria. Mas qual é o segredo para essa árvore dar fruto na estação própria? Porque está próximo do ribeiro. Quem é o ribeiro, Jesus? Ribeiro é a palavra de Deus. Sim. Quando você está próximo da palavra, você vai conseguir dar fruto da palavra. Mas quando você não está próximo da palavra, você não vai dar fruto da palavra. E olha, que a Bíblia está dizendo que o fruto vem na estação própria. Nem em todo momento ele vai dar fruto. Sim. Mas essa árvore dá fruto na estação própria. Quer dizer, eu vou dar o fruto no tempo próprio, no momento próprio. E nota que a árvore não se esforça para dar fruto. Mas a árvore só tem uma obediência, que é permanecer próximo do ribeiro da água. Amém? Então, quando a árvore permanece no ribeiro, ela vai dar folha e depois vai dar fruto. Então, o que está acontecendo atualmente é que muita gente quer se esforçar para dar o fruto. Só que o fruto não é um esforço nosso. Não. O fruto não é uma obra nossa. O fruto é uma obra do Espírito de Deus em nós. Sim. Amém? E quando nós estamos a mostrar esse fruto, só estamos a reproduzir aquilo que o Espírito já fez em nós.
E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é estar próximo do ribeiro. Aí entendemos e compreendemos que o princípio para dar fruto começa desde o momento que nós estamos próximos do ribeiro, que é a palavra de Deus. Então, toda aquela pessoa que não está próxima, não medita a palavra, não vai dar fruto da palavra. E, tá bom, irmão Jesus, qual é a estação própria para a pessoa poder dar fruto? Sim. Aí vem a questão, qual é a estação própria? Não é? A estação própria, a árvore, ele tem o seu tempo determinado para poder dar seu fruto. O fruto, o tempo que ela está preparada. Sim. A questão do clima, tudo isso. A estação própria para você dar o fruto é o momento pelo qual você veja que acontece uma situação como é que eu posso dizer? Que acontece uma situação pelo qual você deve apresentar o fruto. Vou explicar isso bem melhor. Exemplo. Tem um caso que falaram mal de mim. Eu fiquei a saber que o irmão Hermenegildo falou mal de mim. Sim. Ali a pergunta é, como é que eu devo me posicionar diante dessa situação? Significa dizer que nesse momento é o momento próprio que eu tenho que procurar dar quê? O fruto. Então, podemos entender que o momento para dar fruto é o momento onde tem um ambiente que provavelmente você tem que apresentar o fruto que não é de Deus. É o momento que você tem que manifestar um comportamento oposto à palavra. Então, a estação própria é aquela estação aonde não é o tempo, não é o tempo que você tem que apresentar o fruto, mas tem que apresentar. Exemplo, alguém pegou, né, te enganou, te burlou. Qual vai ser o teu comportamento aí? Essa aqui é a estação própria para você dar o fruto do Espírito. Tá bom, alguém mentiu para ti. Qual é o teu comportamento? Essa é a estação própria para você poder dar o fruto. Não, você tem uma oportunidade para você poder mentir. Nota que essa é a estação própria para você poder dar Fruto. Amém? Amém. Então, essa árvore, ela está próxima ao ribeiro, na estação própria. Então, nós precisamos meditar na palavra. Ali está o grande benefício. Sim. Então, os grandes benefícios de meditar na palavra estão ali. Quando, né, ela nos ajuda a dar o fruto. E nota que a árvore, quando dá fruto, ela não come do próprio fruto, mas são outras pessoas que comem do fruto dela. Então, a pessoa que apresenta o fruto de Deus, não é ela que come do fruto, mas outras pessoas que comem do fruto dela. O comportamento dela não faz diretamente, primeiramente, bem nela, mas faz bem a quem? Aos outros. E nota que quando uma árvore dá bom fruto, aquela árvore é protegida, é bem falada. Então, a árvore quando dá bom fruto, ela é bem protegida, ela é bem falada. Ou seja, existe muita gente que só são mal faladas porque apresentam frutos errados. Sim. Existem pessoas que são bem protegidas porque elas apresentam bons frutos. Quer dizer, muitas vezes a nossa proteção dentro da sociedade não só depende do fruto que a gente apresenta. Qual é o fruto que eu tenho apresentado na sociedade? Qual é o fruto que você tem apresentado? Não espera ser burlador, não espera ser drabão, e espera que as pessoas te protejam. Não espera ser enganador, espera que as pessoas te protejam. Ok? Sim. Porque o fruto que você está dando é um fruto errado. Estamos lá, né, meu irmão? Sim. É um fruto errado. Então, os frutos, elas fazem proteger a árvore. Quando você apresenta bom comportamento, as pessoas pelo qual apresentas o fruto nelas, são as mesmas pessoas que vão te proteger. Por isso é que a Bíblia fala que os escribas e fariseus, os homens, tentaram matar Jesus, mas através do povo não conseguiram. Porque Jesus apresentava bom fruto. Por ele apresentar bom fruto diante do povo, o próprio povo se viu como defesa do próprio Jesus Cristo. Amém? Então, o fruto que nós apresentamos leva muitas vezes, faz com que as pessoas não nos tocam. Faz com que as pessoas nos protejam. Eu conto um testemunho rápido. Uma vez, me receberam meu telefone no bairro em que eu vivia, no Casenga. Depois de receber o telefone, eu fui perguntando aos jovens do bairro, né? Vocês conhecem esses jovens que passaram por aqui? Eles me disseram, não, conhecemos Jesus, conhecemos esses jovens aqui. O que é que se passa? Eu disse, não, receberam meu telefone. Ele falou, não tem problema, nós vamos ir buscar o teu telefone. Fomos lá com os rapazes, vamos buscar o telefone. Quando trouxeram o telefone, né, era um telefone que não era meu. Eu disse, não posso receber um telefone que não é meu. Porque do mesmo jeito que eu estou a necessidade do meu telefone, é do mesmo jeito que esse telefone é roubado, eu não posso receber. Nota que depois de alguns minutos, agarraram um dos rapazes que recebeu o telefone. Todo o povo, eu nunca vi em toda a minha vida
um grupo, uma grande quantidade, praticamente, se assim posso dizer, um bairro inteiro em prol da minha vida. Todo o povo foi contra aquele jovem, todo o povo. E as pessoas me perguntavam, o que é que se passa? Recebeu o telefone de Jesus. Outra vez, não, esse meu sobrinho não pode. Outro dia, não, esse rapaz aqui da ponta até a ponta nunca teve confusão com ninguém. Não é agora que vamos lhe mexer. Quer dizer, quando você apresenta bons frutos, os frutos que você dá nas pessoas, saem mesmo as pessoas que um dia vão vir te proteger. Amém. Por isso, o bem que você faz nunca se perde, volta para você. Amém. E o mal que você faz nunca se perde, também volta para você. Sim. Por isso é que a Bíblia fala que o homem plantar, ele vai colher. Amém? Amém. Então, aí está uma grande importância dos benefícios da meditação da palavra de Deus. A Bíblia fala, né, em Oséias 4:6, que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E também a Bíblia fala que conhecemos e que prosseguimos em conhecer a Deus. Ou seja, quando você medita na palavra de Deus, você passa a conhecer o Deus que você serve. Sim. Você passa a conhecer quem é Deus, o que Deus pode fazer, o que Deus não pode fazer. Exemplo, você está orando, está sentindo, não, parece que Deus não está aqui. Só que o teu sentimento está te mentir, porque a Bíblia fala que Deus é onipresente. Quando você tem esse conhecimento, essa realidade, você vai dizer, não, o meu sentimento nunca pode ser maior do que o meu conhecimento, porque o meu sentimento está me mentir. Porque o conhecimento que eu tenho sobre Deus é que Ele é onipresente, é que Ele está em todos os lugares. Então, por isso que outros benefícios de meditar na palavra de Deus é esse aqui. Você passa a ter o conhecimento sobre Deus. Por isso que a Bíblia fala que conhecemos e que prosseguimos em conhecer a Deus. Ou seja, esse conhecimento sobre Deus não é fixo, eternamente, é contínuo, se assim posso dizer. Sim. É contínuo. Você conhece hoje, conhece amanhã, conhece depois da manhã, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, até que um dia... Como estava dizendo, a Bíblia fala que conhecemos e prosseguimos em conhecer a Deus. Então, quando a pessoa não medita a palavra, ele não conhece o Deus que ele busca. Ele vai falar de um Deus superficialmente, não é? Então a pessoa precisa conhecer a Sagrada Escritura, não é? Quais são as consequências da pessoa não meditar na palavra de Deus? Existem muitas consequências de quando a pessoa não medita. Atualmente nós estamos a ver muitos problemas sociais nas igrejas, não só, devido à falta da meditação da palavra, onde a pessoa é tão dependente de um homem de Deus, não depende da palavra. Quais são as grandes consequências da falta da meditação da palavra? Primeiro, a primeira consequência é que você vai ser enganado. Okay. Vai ser mesmo enganado. Muita gente fica sendo enganada por falta de quê? De não meditar na palavra. Onde nós estamos a ver que existem pastores ou líderes, né? Conhecidos de homens de Deus, que são tão santos que não podem pisar no chão, que tem que pisar em cima das pessoas. Sim. Uma pessoa só vai aceitar aquilo quando ele não medita na palavra. Você vai ser odrabado, vai ser enganado. Muita gente está sendo odrabada, muita gente está sendo enganada por falta de meditação da palavra. E nota que muitas dessas igrejas são igrejas que estão tão cheias que até o ponto que as pessoas dependem tanto do homem de Deus do que dependem do próprio Deus. Conhecem muito sobre esse tal homem de Deus, mas não conhecem Deus. Sim. Amém? E a outra coisa é que essas pessoas são chantageadas por esses tais homens de Deus. Mentem, enganam essa pessoa. Onde a pessoa diz, não, se eu sair daqui, nada vai acontecer na minha vida. Se eu sair daqui, eu vou receber uma maldição. Quando você não conhece a palavra, você vai ser mentido por um homem que se faz de homem de Deus. Você fica como presa daquele homem. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que Jesus, uma vez disse a seus discípulos, vão até uma cidade, Betfagé, vão encontrar uma jumenta que está amarrada. Quando alguém vos perguntar, vocês dizem que o mestre precisa. Estamos lá, né? Então, o mestre precisa daquela ovelha. A Bíblia fala que aqueles homens vão tirando aquela ovelha e eles fazem a pergunta que Jesus mesmo disse. E eles disseram, não, o mestre precisa. Eles levaram a ovelha até Jesus. Que significa dizer que aqui, um verdadeiro homem de Deus, quanto à questão das ovelhas, só tem o objetivo: desamarrar as ovelhas e levar até a Cristo Jesus. Não tem o objetivo de prender as ovelhas, não tem o objetivo de prender as pessoas. E muita gente só se deixa ser prendido por falta do conhecimento, por falta da meditação da palavra de Deus. E é ali onde nessa questão da idolatria, a questão do fanatismo.
onde na própria tua casa não falam de Jesus, falam mais de papai. Papai disse, papai orientou, papai então fez, papai quer. Quer dizer, esse homem é tão conhecido na tua casa, você é tão fanático deste homem, não conhece Deus. Está vendo, meu irmão? Sim. E outro grande perigo de você não meditar na palavra de Deus, o que acontece? É que você não passa a ter fé em Deus. Porque o princípio para você ter fé em Deus começa desde o momento que você recebe a palavra, você crê na palavra, você medita na palavra. Por isso Romanos 10,17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer que quem não ouve a palavra de Deus não vai ter fé em Deus. Amém. 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 E esse ouvir que a Bíblia está a dizer, não é só uma questão de ouvir do ouvido, se assim posso dizer. É uma questão de crer naquilo que estás a ouvir. Sim. Porque você pode não ter fé, ainda que você escuta a palavra. São quantas pessoas que escutam a palavra, mas não têm fé. Por quê? Porque o que a Bíblia quer, o que Deus recomenda, não é? É que nós precisamos ter fé na palavra de Deus. Então, quando você não tem fé, quando você não medita a palavra de Deus, você não vai ter fé em Deus. E o que a Bíblia fala? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. É impossível, não tem como Não tem agradar a como. Deus. Então, para que você tenha fé, deve ler a Bíblia. Sim. Em outras palavras, podemos dizer, para agradar a Deus tem que ter fé. Para ter fé deve ter a Bíblia, deve ter palavra. Então, falta de palavra sem fé, falta de fé não agrada a Deus. Amém? Amém. Então, muita gente está só travado, meu irmão, porque não medita a palavra. Nós já não queremos mais tirar tempo de meditar na palavra de Deus. Nós queremos, sobre aquilo que falamos tempo atrás, questão do imediatismo, queremos tudo rápido acontecer. Sim. A vida é feita de processo. Então, nós temos muito benefício de meditar a palavra de meditar na palavra de Deus. Ela transforma, te muda, te justifica, te molda. Quer dizer, muda teu caráter, muda teu ser. A palavra de Deus é muito importante para a vida do ser humano. Amém? Amém. Uma nota de conclusão que eu ia dizer que meditar na palavra de Deus não faz bem a Deus, mas faz bem naquele que medita na própria palavra de Deus. Então, quando você medita na palavra de Deus, a própria palavra de Deus vai fazer bem a você. Então, muita gente só não está bem porque não está meditando na palavra. Quando você meditar na palavra, você vai estar bem. Sim. E a palavra vai te fazer bem, porque a Bíblia fala que a palavra é alimento, alimenta a tua alma. E a palavra é vida. Amém? Amém. A palavra te transforma, muda. Por isso, meus irmãos, não dependem só, não, porque o pastor disse, o líder falou, não. Tira tempo de meditar a palavra. Jesus Cristo aconselhou a examinar as Escrituras. Tira tempo de examinar a Escritura. Quando você não tirar tempo de examinar a Escritura, você vai ser travado, você vai ser enganado, você até inclusive vai ser burlado, você não vai conseguir prosperar, você vai fracassar muitas vezes na vida. Amém? Amém. Por falta de quê? De meditação na palavra de Deus. Amém. Abraão só foi o pai da fé porque ele atentou pela palavra de Deus. Abraão só foi Abraão porque obedeceu a palavra de Deus. Então, vamos meditar a palavra, vamos ler a palavra, não é? Porque ela tem grandes benefícios para a nossa vida. Amém. Você vai conseguir prosperar, você vai crescer, você vai receber frutos, você vai ser amado pelas pessoas, você vai ser justificado, você está informado e tudo isso. Então, existem muitos benefícios, existem muitos benefícios na leitura da palavra de Deus. Da minha parte, digo praticamente tudo, né? Queria saber se vai me ajudar, tem algumas questões para fazer, talvez as questões que vai fazer, algumas pessoas também têm dúvida. Bom, na verdade eu queria saber mais, né? Quer dizer que o que uma pessoa que não medita na palavra, né? Ou só medita quando tem vontade, quais são as consequências que isso pode trazer da não meditação, né? Porque nós falamos da meditação, né? Agora da não meditação, porque é necessário nós aprendermos o porquê que nós temos que meditar a palavra. E o que acontece se não meditar a palavra? Essa foi isso há pouco tempo. Sim. Se a gente não medita a palavra, você vai ser burlado, você vai ser enganado, você não cresce espiritualmente,
e você não conhece Deus, e você passa a ser fanático. E a outra, pode nascer uma questão de idolatria quando você não conhece a Deus. Então nós precisamos meditar na palavra, porque a falta de meditação na palavra traz todos os riscos aqui. Existe, e a outra coisa, a Bíblia fala, né, que uma oração perfeita é aquela oração que nós oramos segundo a palavra de Deus. Então, se você não medita a palavra de Deus, você não tem palavra para Deus poder responder a tua oração. Porque aquilo que nós aprendemos é que Deus responde às suas palavras que estão na nossa boca. Por isso, quando nós viemos ter com Deus, nós viemos ter segundo as suas palavras. Por isso que muita gente me ensina, não, está escrito. Não, Deus, a tua palavra diz, está escrito. Porque nós precisamos falar a Deus sobre aquilo que está escrito. Porque Deus só escuta aquilo que está escrito. A Bíblia fala em Jeremias que Deus disse na sua palavra: eu velo pela minha palavra e faço cumprir. Quer dizer, Deus tem compromisso com a sua palavra. E o homem que tem compromisso com a palavra está tendo compromisso com Deus. Amém? Então, quando eu estou alinhado com a palavra, estou alinhado com quem? Com Deus. Então, quando você não medita na palavra, você nunca vai estar alinhado com Deus. E você não vai conhecer a Deus. Forte isso. É muito forte. Querido irmão, você que chegou até aqui, muito obrigado por assistir este vídeo. Eu te convido você a se inscrever no meu canal, deixar o seu like. E se tiveres alguma pergunta, por favor, deixa aqui nos comentários, para que no próximo vídeo, antes de a gente começar o próximo tema, o próximo assunto, você possa ser respondido, nem possa ser respondida a tua pergunta pelo irmão Jesus. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Shalom. Shalom.